Bom, o manhwa começa com o sol se pondo no horizonte, tingindo os céus de tons dourados e laranja. Um trem verde vem rasgando os trilhos a toda velocidade. O som é estridente, os freios vêm cortando o ar, mas algo não está certo. No meio do caminho, um grupo de pessoas observa em choque, enquanto o maquinista grita desesperado: Os controles desligaram! Saiam do caminho! A tensão explode. A multidão começa a correr em pânico, mas o trem não para. Entre os passageiros, uma mulher luta com todas as forças para empurrar um carrinho de bebê. Presa pelo desespero de salvar o seu filho, ela grita, pedindo ajuda, mas ninguém parece conseguir alcançá-la a tempo. As rodas do trem avançam, implacáveis, cada vez mais perto. Gritos ecoam: Sai daí, é perigoso! Mas já é tarde demais. O impacto parece inevitável, até que, de repente, um vulto misterioso surge diante da locomotiva. Uma figura sombria, de roupas escuras, mas descoladas, e aura sinistra. Encara a máquina de frente. A tensão no ar é palpável. O trem avança como um monstro de ferro desgovernado, e todos assistem, quando o vulto sombrio se lança em direção à locomotiva como um raio. No impacto brutal, ele acerta o trem com força sobre-humana, despedaçando as estruturas metálicas como se fossem brinquedos. As caixas de carga se espalham pelos trilhos, explodindo em destroços. A mulher segura o bebê com força, caída ao chão, o coração disparando de medo. Quando tudo parece perdido, a figura mascarada se ergue diante dela, um rosto de caveira, olhos vazios e um sorriso macabro. Ela o encara, assustada, tentando entender quem ou o que ele é. O silêncio pesa, interrompido apenas pelos soluços da mulher, que, segurando o bebê nos braços, quase não conseguindo falar, solta um obrigada com a voz trêmula. O homem esquelético, o tal vulto, dá um leve aceno, como se aquilo fosse apenas mais um dia comum para ele. E então, sem aviso, ele salta no ar, desaparecendo como uma sombra no céu azul, deixando apenas uma bandeirinha amarela voando no vento, girando no vazio. A mulher observa, confusa, enquanto o misterioso homem se distancia, e a sua voz ressoa no ar como um eco. Meu nome é Zombie. Zom de zombie e Bi de zombie, diz o nosso protagonista. E lá no alto, no céu claro, um ponto distante desaparece, como se tudo tivesse sido apenas um delírio de um dia comum. Em um apartamento simples, o misterioso homem zumbi veste um pijama rosa e fala consigo mesmo enquanto se prepara no banheiro. Aquele delírio padrão. Mesmo sendo uma criatura tão incomum, ele tem um sonho, um desejo simples. Um dia ser aceito pelos humanos, ser tratado como igual. Ele escova os dentes com força, determinado e promete: Eu terei sucesso. Mesmo que esteja longe de alcançar isso, ele acredita. Quanto mais se esforçar, mais próximo ficará. Enquanto isso, ajuda humanos como pode, em segredo, é claro, carregando sacolas, pegando roupas no varal e observando o mundo lá de fora. Mas a calma não dura muito. De repente, um avião de carga gigante despenca do céu, cortando o ar como uma lâmina, em direção a um estádio de futebol lotado. A multidão entra em pânico. Gritos ecoam. O que é isso? Oh, meu Deus! O impacto é iminente. Mas antes que o desastre aconteça, Zombie, sim, o Zombie, surge de novo. Ele salta, levantando o avião como se fosse apenas uma caixa de papelão, arrancando gritos de espanto e medo das pessoas ao redor. Um verdadeiro espetáculo de poder e loucura. Mas as tragédias não param por aí. Um prédio próximo começa a pegar fogo. As chamas se alastram, rápido, consumindo o prédio inteiro. Entre os gritos desesperados, uma mãe chora. Minha criança ainda está lá dentro! Enquanto todos correm, o olhar de Zombie brilha por entre as sombras. Ele sabe o que tem que fazer. Enquanto as chamas engolem o prédio, Zombie surge do meio do fogo, com seu olhar macabro e sorriso sinistro. Ele salva as crianças e desaparece, deixando apenas o eco do caos. Mas a história não começa aí. Vamos dar uma rebobinada. Zombie relembra. No passado, ele não era assim tão forte. Ele mesmo admite. Eu me lembro. Em um dia de verão, um surto de zumbis causou um verdadeiro apocalipse. Ele estava estudando na escola quando o caos começou. As aulas foram interrompidas pelo pânico, zumbis invadiram a cidade e ele acabou mordido. Sem saber como, ele se tornou um zumbi comum, igual a tantos outros. Sem consciência, sem vontade, apenas um monstro a mais na multidão. Eles foram caçados e mortos em massa. Não apenas queimados, mas explodidos, eletrocutados, abatidos sem dó. A sociedade viu zumbis como uma praga a ser exterminada. Mas Zombie não queria simplesmente desaparecer. Ele não entendia por que zumbis e humanos não poderiam coexistir. Meio burro, né? Porque é zumbi, né? Mas enfim. Ele queria algo diferente.
E foi aí que se decidiu. Para sobreviver, eu terei que mudar. Desde aquele dia, começou a treinar, levantando pesos, corria, nadava, pulava corda, todos os dias sem parar. Mesmo exausto, continuava. Madrugada dentro. Sim, ele virou o Saitama zumbi. Ele adaptou sua rotina. Apenas 3 refeições ao dia, proteína em pó, não comia carne, vivia com seu próprio esforço. E assim, uma vida fitness começou. Até que um dia, bom, se tornou forte. Pico Saitama. Depois de tanto esforço, Zombie se ergue como um verdadeiro zumbi overpower. Só não tá careca. Não, tá careca, né? Agora ele é um monstro musculoso, imponente, segurando um shake de proteína na mão e com ares de campeão de academia. Ele encara o espelho e declara com orgulho: eu me tornei invencível. Mas mesmo com tanta força e músculos, o objetivo dele vai além de apenas ser o mais forte. Ele quer viver como um cidadão comum, seguir as leis e ser um bom zombie. Ele observa a cidade, repleta de humanos, e pensa: eu quero viver entre eles, ser aceito, ser um deles. Então, ele segue a sua rotina, ajuda os humanos, carrega sacolas, mantém sua presença discreta e, claro, de vez em quando veste seu pijama rosa e vai às compras como qualquer outra pessoa. Mas nem tudo é tão simples. Quando ele abre a geladeira e vê que a comida acabou, ele suspira. A comida toda se foi. Sem desanimar, ele veste o gorro, ajeita o pijama e declara, com uma determinação quase cômica: vamos às compras. Quando a cidade segue o seu ritmo caótico, o zumbi caminha tranquilo, pronto para o próximo capítulo da sua vida, sempre tentando ser um zumbi diferente, um zumbi melhor. Um céu azul brilhante, nuvens macias como algodão, mas o zumbi não tá ali para curtir o dia. Na verdade, ele tá na missão mais básica de todas: fazer compras. Entrando no mercado, ele observa as prateleiras. Meio deslocado, no meio dos humanos, a atendente, sorridente, tenta puxar papo, mas ele responde meio seco, meio perdido. Até porque, convenhamos, um esqueleto de capuz verde não passa despercebido. Enquanto isso, do lado de fora, repórteres e soldados estão de tocaia. Eles observam atentos, esperando algum movimento suspeito, como se ele fosse uma ameaça, pronto para explodir em qualquer momento. Será ele o alvo? Senhor, é ele? Mas Zombie tá de boa, apenas pegando os mantimentos, comprando aqui e ali. De repente, um caminhão para na frente da loja. A ordem é clara: carregar o caminhão com os produtos. Mas algo estranho acontece. No momento em que o caminhão é suspenso por uma força descomunal, os olhos de todos se arregalam. Mas que diabos? Zombie, sozinho, ergue o caminhão como se fosse uma caixa de sapatos, girando e o jogando para cima, com uma força surreal. O impacto no chão é tão violento que até a racha, e a pressão explode como uma onda de choque. Os repórteres olham, boquiabertos, sem entender nada. O que acabou de acontecer? Zombie apenas observa, enquanto o sol brilha no céu, como se nada demais tivesse rolado. Do espaço, a terra brilha como um farol, mas o que acontece lá embaixo é caótico. A cidade sob o luar parece silenciosa, mas o silêncio esconde segredos sombrios. No meio dos escombros, Zombie se esconde com um pequeno grupo de zumbis, os olhos verdes brilhando na escuridão. Um deles, faminto, se agarra à barriga. "Grrr, estou com fome." Outro tenta animar. Aguenta só mais um pouco. Zombie observa as ruínas, seus olhos focados em uma cidade destruída. Agora, sob seu domínio, ele pensa: essa é a cidade que eu conquistei. Longe, bem longe dos olhares curiosos dos humanos. Enquanto isso, pequenos zumbis o questionam. Inocentes: por que você não dirige o caminhão como os humanos fazem? Zombie responde sem cerimônias: eu não tenho carteira de motorista. Mas o clima logo muda. No centro da cidade, os sussurros crescem. Onde estão os outros? Onde está o resto? As respostas vêm como um soco no estômago. Eles estão no corredor do hotel principal. E é aí que coisas ficam pesadas. Um exército de zumbis brutais aparece, cada um mais ameaçador que o outro. Nomes e níveis de perigo surgem em destaque. Akan, zumbi nível chefe, perigo SSS. Agou, zumbi nível chefe, perigo SSS. Vermint, zumbi nível chefe, perigo SSS. Blake, zumbi nível chefe, perigo o mesmo que os outros, SSSS. Cada um com áreas de predadores, pronto para devorar o mundo. E no meio dessa tempestade de monstros, uma figura de terno caminha com um olhar frio. Black, o zumbi-chefe. Parece ser o cérebro por trás de algo muito maior. O caos mal começou. Na fortaleza escondida, os zumbi-chefes se reúnem diante de uma figura imponente. Black, o líder, veste um terno impecável e exala um ar de superioridade.
Ele cumprimenta os outros como um verdadeiro rei. Saudações, Sua Majestade. Ecoa entre os monstros deformados. Um deles, com a voz rouca, tenta explicar. Desculpa, quando eu vi um humano, meu corpo apenas perdeu o controle. Draco observa com um olhar frio como um general inspecionando seu exército. Ele sabe que a batalha não será simples, mas confia no poder que reuniu. Enquanto isso, no canto, um zumbi brutamontes impõe uma motosserra com sede de sangue, gritando: Chefe, apenas me deixe ir lá e lutar com eles. Minha motosserra já começou a enferrujar por não ter sangue fresco há muito tempo. O clima pesa. Zombie observa a distância, atento, mas questiona: o que diabo vocês sabem? Humanos são assustadores, viu? De repente, o som estranho corta o ar. Que som é esse? As coisas ficam ainda mais intensas quando o helicóptero militar aparece no céu noturno, com luzes vermelhas piscando, cortando o silêncio da noite. Lá dentro, surge uma figura poderosa, uma mulher de olhar afiado, cabelos escuros e roupas ajustadas. Ela caminha com firmeza, pronto para enfrentar o que vier. O confronto está prestes a explodir. No centro de comando, o clima é pura tensão. A presidente observa as telas enquanto os alarmes soam. Todos os equipamentos estão prontos, todos os exércitos preparados. Ela ordena, com firmeza. Unidades terrestres, vocês entenderam? Entendido! Respondem os soldados mascarados, armados até os dentes. A líder de campo, de cabelos roxos e olhar afiado, ajusta os detalhes finais. O plano é claro. Evacuem os civis primeiros. Se um chefe zumbi aparecer, eu vou cortá-lo. Enquanto os humanos se organizam, Zombie observa de longe, sua expressão calma, mas com um brilho de desafio nos olhos. Lá embaixo, os zumbis estão em fúria, uma ordem enlouquecida prestes a atacar. No meio desse caos, os zumbi-chefes se preparam, cada um com a sua fome e desejo de destruição. Um deles segura uma motosserra, os dentes afiados, pronto para rasgar com carne fresca. Zumbi, porém, apenas observa, pronto para entrar em ação. Eu vou cuidar deles. Lá no alto, um helicóptero avança, pronto para despejar força total. No entanto, o comandante surge, o marshal, um guerreiro imponente de armadura branca, espada às costas e uma promessa. Pode deixar isso comigo, presidente. Se um chefe zumbi aparecer, eu vou cortá-lo. Os humanos se preparam para o confronto final. E no meio de tudo, a batalha entre humanos e zumbis, algo muito maior está prestes a começar. No centro de comando, os cientistas monitoram a situação tensa. Vamos começar o jogo com eles, diz o cientista de cabelos longos, encarando as telas com um sorriso de quem planeja algo sombrio. E bota sombrio nisso. Enquanto isso, do lado de fora, o caos explode. Soldados fortemente armados avançam pela rua, abrindo fogo contra uma horda de zumbis enlouquecidos. Os tiros cortam o ar, mas as balas parecem ineficazes. Droga, por que esse zumbi não morre? Grita, grita uma soldada de cabelos vermelhos, segurando a sua arma com força. No meio disso tudo, um detalhe chama a atenção. Eles veem um arquivo, uma foto de zombie, mascarado, ajudando pessoas no passado. Senhor, eu acho que ele não é um zumbi, alertam dos soldados. Veja, ele ajudou pessoas antes. É um extraordinário. O comandante arregala os olhos, furioso, percebendo eu. Nós atiramos na pessoa errada. Mas o estrago já foi feito. No campo de batalha, o poder dos zombie-chefes explode. Um deles avança com um golpe de espada devastador, cortando o asfalto como papel. Um prédio inteiro desaba, engolido pelas chamas. Os soldados gritam: Me salvem, eu não quero morrer! Enquanto são cercados pela horda que avança sem parar. Lá do alto, os cientistas observam friamente, como se tudo fosse um experimento sádico. Não existe isso de zumbi que não possa ser morto, diz o comandante, mas o medo no olhar dele contra outra história. No campo de batalha, a poeira se levanta, criando uma nuvem que engole tudo ao redor. Zombie surge no meio da névoa, o olhar determinado, enquanto o vento agita seu capuz. Ele observa o caos ao redor com calma, como se fosse parte da paisagem. Enquanto isso, no centro de comando, os monitores piscam em alerta. Pipão, pipão, pipão. A comandante de cabelos roxos vira-se bruscamente. Marshal, um chefe zumbi foi detectado na zona B. A resposta é bem firme e sem hesitação. Ok, deixa comigo. Lá no alto, o helicóptero militar se aproxima. A escotilha se abre e, como um raio, o guerreiro marshal salta da cabeça para baixo, despencando do céu como uma bala humana. O sol brilha forte, o vento corta e ele gira no ar com a sua katana presa às costas, o sorriso feroz estampado no rosto. A caçada apenas começou. O caos toma conta das ruas, enquanto os cientistas do centro de comando observam friamente. Um deles sorri, sádico. Vamos tentar algo mais interessante agora. E então, os monstros surgem, zumbis grotescos, deformados, cada um com uma
identificação por um código, ZBK, como se fosse apenas peças de laboratório, número 69, número 70. No meio do ataque, Zombie observa a confusão, mas mantém seu olhar calmo. A tropa humana corre para evacuar civis, enquanto a tensão explode no campo de batalha. Um dos soldados grita: "Droga, por que esse zumbi não morre?" E no meio da ação, o líder de esquadrão, um cara destemido, é atingido e protegido por outro soldado. Salvar uma vida é mais importante, ele grita, segurando o companheiro com força. Zombie, por outro lado, encara os zumbis, prontos para agir. Mas quando o confronto aperta, os soldados finalmente percebem. Você é aquela pessoa com máscara de zumbi que sempre nos ajudou, certo? Zombie hesita, até soltar uma palavra nervosa. A líder de cabelos vermelhos se aproxima, olhando nos fundos dos olhos dele. Estou curioso em saber por que você sempre usa essa máscara. Mas o tempo para a conversa acabou. Um grito monstruoso corta o ar. Gah! Um novo inimigo surge, ainda mais grotesco, com tentáculos retorcidos saindo das costas, pronto para devorar tudo. O campo de batalha está em chamas, e a verdadeira guerra apenas começou. O campo de batalha ferve, soldados gritam ordens enquanto os tiros rasgam o ar. Entre os caminhões e o caos, os zumbis avançam sem piedade, esmagando tudo pela frente. Zombie observa o cenário e os humanos finalmente começam a entender quem ele é. Essa é a voz do primeiro homem. Mas não há tempo para a conversa. Um monstro colossal, com olhos vermelhos brilhando de fúria, se ergue no meio da destruição. Os soldados tentam resistir, mas suas armas não são suficientes. Um deles grita: "Droga, por que esse zumbi não morre?" No momento mais crítico, o marshal surge com um trovão, desembainhando a espada com um olhar afiado. Deixa que eu acabo com isso. Ele dispara como um raio, cortando o ar com a sua lâmina dourada. O som da lâmina, zunindo, mistura-se aos gritos de choque, e em um único movimento ele corta o zumbi monstruoso em pedaços, traçando linhas de energia azul que rasgam o céu. Feito, ele disse, enquanto guarda a katana, olhando para o corpo desintegrando. Você pode descansar em paz agora. O campo silencia, mas a batalha está longe de acabar. No meio da destruição, Zombie caminha calmamente pela rua deserta. Seu capuz balançando ao vento, um corpo caído no chão, a cidade em ruínas, ele observa tudo em silêncio, enquanto os sons dos passos ecoam no vazio. De repente, os soldados recebem uma mensagem pelo rádio. O chefe zumbi foi derrotado. Sorrisos surgem. Alguns comemoram, mas a tensão ainda paira no ar. A comandante de cabelos roxos comenta: "Bom trabalho. Registrem isso como parte da contribuição dele." Mas a alegria dura pouco. No centro de comando, o alerta soa de novo. "Detectamos outro zumbi de nível chefe." "O quê?" grita a comandante. Surpresa, é claro. Lá fora, a atmosfera fica pesada. Um novo monstro surge, olhos vermelhos, brilhando no meio dos escombros. Ele sorri, com os dentes afiados, e declara com ódio: "Todos os zumbis devem morrer." Zombie observa de longe, a expressão vazia. Ele não é mais apenas observador, ele é o próximo alvo. Enquanto o comando de luta para entender o que está acontecendo, os sinais do Marshal somem completamente. Ele sofreu danos críticos, informa um técnico em tom grave. Lá no alto, corpos pendurados balançam no vento, sinal silencioso de que a batalha ainda está longe de acabar. No centro de comando, os alarmes continuam tocando. Um oficial grita preocupado: "Nós ainda não evacuamos todos os civis." Mas a presidente, com seu olhar frio e voz carregada de arrogância, apenas solta um como se tudo estivesse sob controle. Ela encara os monitores enquanto as coordenadas brilham em vermelho e toma sua decisão: atacar. Lá fora, os céus se iluminam com feixes de energia rosa explosivos, disparados com força absurda em direção aos alvos. O som atravessa o céu, cortando como lâminas brilhantes, mas o impacto é violento demais. Os soldados surpresos gritam: "Presidente?" O ataque foi lançado antes mesmo de garantir a segurança dos civis. A tensão sobe e as consequências desse disparo ainda são desconhecidas. A presidente avança no campo de batalha com uma fúria insana. Ela ignora os alertas da equipe de apoio, mesmo sendo avisada de que é impossível lutar sozinha contra aquilo. "Eu preciso ver com meus próprios olhos o quão forte é essa coisa," ela grita, determinada. Lá embaixo, Zombie observa, enquanto a mulher desbanha sua espada e parte para cima dele. Psuim! Você pode falar? Não pode? Deve ser algum tipo de zumbi variante. Ela provoca com um olhar fixo nele. Zombie, ainda confuso, tenta responder, mas a palavra se mistura em sua garganta. A presidente o encara com desprezo. Já que é assim, ela lança um ataque feroz, sua lâmina
sua lâmina cortando o ar como uma tempestade. No meio do combate, Zombie tenta desviar, mas ela avança sem piedade, chutando e golpeando com precisão brutal. Você pode ir falar com o Yama, grita, enquanto tenta cravar a espada no peito dele. Zombie tenta se explicar, mas mal consegue terminar a frase. Eu já me desculpei. O embate explode. Em uma dança frenética de golpes, com ambos se chocando no meio da cidade destruída. Enquanto isso, a equipe de comando observa a distância, boquiaberta com a intensidade da luta. Do que diabos esse maldito é feito? Se perguntam, sem entender como o Zombie consegue resistir. E no campo de batalha, a tensão continua a crescer, a cada golpe mais intensa. No campo de batalha, a tensão explode. A brisante avança com sua espada em punho, cada movimento deixando rastros de energia no ar. Mutante desgraçado! Ela grita, tentando acertar o Zombie, que desvia com movimentos ágeis e quase brincalhões. Zombie sorri, provocando. Você não vai apenas tentar me cortar se eu parar de correr? Enquanto ela ataca, seus golpes cortam prédios e estruturas ao meio, deixando rastros de destruição por onde passa. Iado nível 2! Ela grita, canalizando a sua força. Mas Zombie continua escapando, rindo. Por que você está correndo? No meio do caos, soldados tentam controlar a situação. Presidente, você pode retornar? Presidente, todos os civis já foram recuados. Mas ela ignora os avisos, focada apenas em acabar com o Zombie. Ele, por sua vez, continua desviando, com uma calma desconcertante. Você está brincando comigo? Ela grita, frustrada, enquanto os ataques continuam, um atrás do outro, rasgando o ar com ondas de energia. A luta está longe de acabar e a destruição só aumenta. No meio da batalha, caótica, um ataque brutal corta os céus como um trovão, disparando uma rajada de energia cor-de-rosa. A velocidade é insana. Os prédios ao redor parecem desabar com a pressão do impacto. Zombie, pego de surpresa, é lançado longe como um boneco de pano, girando pelo ar antes de despencar entre os destroços. A presidente avança com sede de sangue, a lâmina em mãos. Ah! Ela grita, golpeando com fúria. O ataque atinge o chão com uma força devastadora, deixando uma cratera no asfalto. Os pedaços de concreto voam para todos os lados. Zombie tenta se levantar, mas ela já está em cima, cortando o ar com sua espada. Ela o persegue como um caçador atrás da sua presa, sem dar espaço para respirar. Finalmente, ela finca a espada no chão e declara: alvo eliminado. Mas será mesmo o fim? A poeira sobe, o silêncio pesa e algo ainda está para acontecer. Com a espada ainda empunhada, a presidente sorri, confiante. Missão completa, desça o avião e pegue. Enquanto isso, no comando, a equipe comemora. Eles resgataram todos os civis, estamos salvos. Mas a tensão aumenta de novo. Nós ainda não temos um espião? Perguntam os operadores. No meio dessa festa, um movimento suspeito acontece. Um soldado, com um olhar estranho, coloca a mão sobre um botão vermelho. Hã? O que ele está fazendo? Questiona outro, confuso. De repente, a bomba foi lançada. Gritam desesperado. Os olhares se voltam para o céu. Um projétil mortal corta as nuvens em direção à cidade, pronto para detonar tudo em seu caminho. A presidente, percebendo o erro, arregala os olhos. O quê? O que está acontecendo? No comando, o caos se instala. Presidente, você precisa voltar agora. A bomba vai atingir o alvo. Mas será tarde demais? Enquanto a bomba despenca, os sorrisos desaparecem. O pânico toma conta. Temos um espião inimigo. Parem de comemorar. Isso é uma armadilha. Agora o destino de todos depende de uma decisão. No meio do caos, a presidente se ajoelha, ofegante, percebendo que está sem energia. Eu usei toda a bateria para acabar com aquele mutante mais cedo. Droga. Não carreguei antes de sair. Zombie, deitado ao lado dela, observa, confuso. Hã? Ele solta, sem entender a situação, mas os olhos se encontram. Ela o encara com raiva, mas a tensão é interrompida por um grito. Me solta! A presidente é arrastada, voando pelos ares. Lá no alto, o Zeppelin, agora transformado em uma bomba mortal, despenca em direção ao solo. Zombie se ergue determinado e salta como um raio verde, atravessando o céu com pura força. Hup! Ele murmura, enquanto seus punhos se envolvem em energia verde e brilhante. O impacto é colossal. O chão estilhaça como vidro quando ele atinge o alvo com um golpe brutal, rachando a terra ao redor. A presidente grita, aquele mutante! Quando os soldados assistem, atônitos, sem acreditar no que são Vênus. Zombie, sem se importar com a destruição, encara o que sobrou determinado. No momento mais crítico, enquanto todos olham para o céu, a cena que ninguém acreditaria acontecer. Zombie com o braço envolto em pura energia verde agarra com as mãos nuas uma ogiva nuclear em pleno ar. O impacto é tão brutal que os sensores no centro de comando explodem em alerta. Os olhos de todos arregalam em choque. O quê? Grita a presidente, incrédula.
No chão, civis e soldados assistem sem palavras. A explosão acontece. Uma bola de fogo colossal varre o horizonte, queimando tudo à vista. O céu se atinge de laranja e o mundo parece que vai acabar para eles. Mas, no centro da devastação, no meio da cratera, Zombie emerge, iliso, envolto em vapor e poeira. Sua pele brilha, os músculos tensionados, o olhar sereno como se nada tivesse acontecido. Ele coça a nuca, entediado e resmunga com desdém. Ah, isso faz minha bunda coçar. Enquanto a cidade se ergue em ruínas ao redor, Zombie encara o mundo como se fosse apenas mais uma terça-feira qualquer. No meio dos destroços, o laboratório analisa os dados. Ainda há um sinal de vida na área da explosão. A revelação deixa todos tensos. Enquanto isso, o cientista-chefe se afasta, dizendo com calma: essa não é a primeira vez que um humano tenta acabar com ele. E essa também não vai ser a última. Ele ajeita o jaleco e conclui: vamos pensar no próximo plano. Longe dali, a presidente está abatida no helicóptero, olhando para o chão, pensativa. Os soldados murmuram preocupados: qual o problema com a presidente? Mas ela apenas se cala, encarando o vazio. De repente, uma nova informação surge. Esse cara, ele não é um zumbi. Ele é um herói mascarado que fica metendo o nariz onde não é chamado. No meio do caos, uma nova ameaça se prepara para agir. O inimigo fala, confiante: Kit, não precisa se preocupar com a gente. Nós vamos encontrar um novo lugar para ficar. Isso é bom. Zombie, sempre na dele, observa o mundo como se tudo aquilo fosse parte de um simples jogo. Depois do caos e das explosões, Zombie se encontra andando tranquilamente por um corredor de apartamento. Para diante de uma porta, olha o teclado numérico e digita 747441. A porta se abre e ele entra como se nada tivesse acontecido. Dentro, a cena é bizarra. Uma mulher de capa vermelha lidera um bando de capangas de terno, invadindo a casa, gritando ordens. Peguem tudo da cozinha, banheiro e quarto. Panelas, talheres, levem tudo com vocês. Zombie apenas observa, levantando uma sobrancelha enquanto um dos capangas grita: sim, madame! Ela se vira para Zombie e com um olhar frio diz: você foi aceito na Academia do Além. A partir de agora, você é um membro da nossa academia. Zombie responde com aquele sorrisinho cínico: eu quero visitá-los logo. No meio disso tudo, a presidente observa a bagunça acontecendo pelo monitor. Um tanto irritada, mas resignada. Não é trabalho meu, diz ela. Enquanto isso, um quadro bizarro na parede mostra os zumbis, como se fosse um pôster de celebridades com as figuras mais estranhas e monstruosas. Zombie, como sempre, permanece tranquilo, mesmo quando a mulher de vermelho dá um golpe feroz para intimidá-lo. Ele nem pisca. E o caos continua, porque essa história está longe de acabar. Bota longe nisso, rapaziada, mas vocês vão gostar. Zombie aparece ao lado da mulher de vermelho, cercado por seguranças de ternos e óculos escuros. Um dos homens tenta segurá-los e diz: ei, espera um minuto. Outro começa a questionar: o que você está fazendo? Ei, zumbis podem ir para a escola? Zumbis podem ir para a escola? Pare de fingir, nós sabemos que você é humano. E o caos começa, com gritos de tirem ele daqui, enquanto tentam agarrar o zombie. A mulher, calma como sempre, segura o clima e dispara: está tudo bem, ele pode ficar comigo. Os soldados param, respeitando sua autoridade. Ela lança um olhar sério para os outros oficiais e diz: se ele não tiver onde ficar, ele vem comigo. Enquanto isso, outros membros da equipe questionam as ordens, tentando entender o que está acontecendo. Mas a decisão está tomada. Zombie agora faz parte do time da Mulher de Vermelho, e o jogo está ficando cada vez mais insano. Bom, a cena volta com a Mulher de Vermelho entrando em um ambiente novo, cheia de atitude. Ela dá uma ordem direta: muito bem, terminamos tudo aqui. Os homens de preto, eficientes, obedecem sem questionar. Rápido, rapazes, movam as coisas para dentro. Enquanto isso, Zombie observa o lugar, curioso e um pouco perdido. Ele pensa alto, meio sem jeito: ah, então eu vou ficar aqui no futuro, hein? Então eu vou dormir aqui? A mulher lança o olhar afiado e a tensão sobe. Você quer dormir comigo? Zombie se desespera: não, 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 eu não quis dizer isso. Ela cruza os braços e encara com seriedade: você vai dormir no quarto de hóspedes. Zombie fica sem jeito, mas aceita. No entanto, seus olhos se arregalam ao notar algo estranho. Ele aponta para a perna dela e pergunta, surpreso: o que aconteceu com a sua perna? Ela apenas olha para ele sem dizer nada, como se não fosse da conta dele. Meio que não é, né? Zombie engole seco, percebendo que o mundo onde ele está entrando vai ser muito mais complicado do que ele imaginava. Cena se abre com a mulher de vermelho, sentada de forma confiante, revelando com frieza: eu mesmo as amputei. Algum problema? O zombie fica sem palavras, olhando para ela. Não?
responde assustado. A memória dela invade a tela. Um incêndio, chamas, destruição. Ela relembra o trauma profundo. Um desastre de zumbi aconteceu no meu vilarejo quando eu era criança, diz ela. As imagens são intensas. Zumbis invadindo, o caos tomando conta. Ela continua. Meus pais foram infectados. Eles viraram zumbis e morderam as minhas pernas. Com um olhar sério, ela revela a decisão brutal que precisou tomar. Para sobreviver, vou amputar minhas próprias pernas e matei meus pais. Ela fecha os olhos por um segundo. A dor ainda está viva nela, mas a determinação é mais forte. Eu odeio zumbis e eu prometo matar todos os zumbis que eu encontrar. Nessa hora o Mr. Zombie deu uma cagadinha, né? O zombie deu. Não que, né? Enfim. Zombie, sem saber como reagir, tenta disfarçar. Nada. Eu não ia dizer nada mesmo. Mas a mulher não perde tempo. E encara firme. Você pode me dizer o que é essa tal academia do além? Ele pergunta. Ela se ajeita, tentando parecer menos encolhido, e se ajeita, tentando parecer menos escolhido. É uma organização criada para treinar humanos a lutar contra zumbis. Eles estão na linha de frente, enfrentando os desastres há 1000 anos. A narração sobe, mostrando imagens épicas de lutas contra zumbis, guerreiros antigos, a cidade dominada pelo caos. Eles reúnem talentos de todo o mundo, todos com o mesmo objetivo, lutar contra os zumbis. Zombie tenta mudar de assunto, mas a tensão permanece. A mulher apenas observa, ciente de que essa luta está longe de acabar. A conversa toma um rumo inesperado. O zumbi, ainda confuso, pergunta: então já faz mais de 100 anos? Ele observa a mulher de longe, sentada com pose de líder. Eu não posso ir, mas ela é direta, sem espaço para dúvidas. Tenho certeza de lhe portar para a academia amanhã. Completa com um tom ameaçador. E também não pense em fugir. Zombie engole seco, com medo. Ela continua fria e confiante. A academia não é uma organização qualquer. Se você não aparecer, vamos investigar seus motivos para tentar fugir, diz ela. Então, ela se apresenta. Meu nome é Violet. Ela revela mais. Dawn vai vir te buscar amanhã. Tenho certeza de que você já a conhece. Confuso, ele reage. Eu já o conheço? Mas em sua mente, tudo é um borrão. Eu não conheço nenhum Dawn, diz ele. Enquanto ele processa, a imagem se corta para uma figura misteriosa. Uma jovem de cabelos vermelhos, vestida com a saia curta, meias brancas e uma postura marcante. Ela surge imponente, pronta para se apresentar. Talvez a famosa Dawn que Violeta mencionou. O zombie a observa de baixo, sem saber o que esperar dessa nova presença. Um novo capítulo se aproxima na vida do nosso menino zombie. Na entrada da escola, um zumbi mascarado encara a nova realidade. A garota de cabelo vermelho o aborda com uma mistura de curiosidade e deboche. Oi, manuzinho de máscara, tudo bem? Mas a empolgação não dura muito. Ela logo se irrita. Você se esqueceu que estávamos juntos no transporte blindado? O zumbi responde sem jeito, enquanto ela o encara com uma expressão de desprezo. Ele é apenas um idiota. Pensa ela, né? Eles caminham até a entrada do campus, onde a garota avisa firme. Você vai ter que passar no exame para se classificar, viu, amigão? Ela explica que ali é a academia do além, que você morre e vai pro além. Caô, nesse da... É que só os mais fortes conseguem sobreviver. Quer dizer que vai além da humanidade, entendeu? Bom nome, né? Legalzinho. O zumbi fica desconcertado, mas ela continua sem piedade. Se quiser sobreviver, vai ter que mostrar serviço. No meio da multidão, outras figuras começam a aparecer. A garota ruiva provoca um tumulto, discutindo com outros alunos. Qual é o seu problema? Grita ela, irritada. Enquanto o zumbi observa, um novo desafio surge diante dele. O exame de sobrevivência. Começa agora e a tensão no ar só aumenta. No pátio da academia, uma multidão se reúne para ouvir o pronunciamento. Um homem de cabelos grisalhos, com um tapa-olho e um casaco imponente, segura o microfone e começa a falar com a voz grave. Eu sou o presidente do Senado, Chen. Ele continua, explicando que há 600 anos, isso mesmo, 600 anos, a academia foi criada para treinar aqueles que poderiam lutar contra os zumbis. Aqueles que sobreviverem serão bem-vindos à nossa academia. Caraca, tem que sobreviver ao teste, mas beleza. Enquanto isso, nosso protagonista mascarado observa tudo com atenção, mas logo é interrompido por uma bala que quase acerta sua cabeça. O susto é grande. Mas não dá tempo para respirar. O apito soa e a corrida de seleção começa. Comecem! Sob o sol forte, os candidatos disparam na pista. Entre eles, o Shenji se destaca, correndo a toda velocidade, enquanto o zumbi mascarado tenta acompanhar. A multidão observa ansioso, sabendo que cada prova é um verdadeiro teste de vida ou morte. Pra quem não entendeu, ele tá mascarado, galera, pra fingir que é um humano, tá? Porque, por mais que ele tenha características praticamente semelhantes a um humano, além da super força, ignorando isso,
O rosto dele que acaba entregando ele um pouco, né? E assim a corrida continua, com cada segundo trazendo novos desafios. A nova etapa começa, tiro ao alvo. No campo de treinamento, alvos pendurados balançam, enquanto cordas e obstáculos são iluminados por lasers vermelhos cruzando o espaço como uma teia normal. Teia mortal, desculpa. O instrutor explica, atirem à vontade, mas lembre-se, é a precisão que vai definir quem passa. Não é só acertar os zumbis, é sobreviver. O nosso protagonista de capuz, com o rosto escondido sob uma máscara de caveira, segura a arma com firmeza. Ele respira fundo e atira. Plau! As balas cruzam o ar. Enquanto isso, a garota de cabelos vermelhos, a confiante Dani Fitakawa, entra em ação. Com agilidade impressionante, ela dispara, corre entre os obstáculos e não perde o ritmo, desviando dos feixes de luz e acertando cada alvo com precisão cirúrgica. A mina é braba, 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 braba. No final, a multidão assiste em silêncio. O instrutor anuncia, com um sorriso no canto da boca. Candidata Dani, passou. Ela ergue a cabeça, confiante, enquanto o protagonista observa tudo em silêncio, sentindo o peso do desafio que ainda está por vir. Só que não, né? Agora o próximo desafio. Arremesso de dardos. Isso mesmo. Tacar dardinho. O campo está preparado e os instrutores observam atentamente. O juiz dá o sinal. Próximo teste, arremesso. Prepare-se, vai. Os participantes se alinham, cada um segurando seus dardos. O primeiro candidato lança com força. O dardo corta o ar e crava no alvo. Outros tentam, mas nem todos conseguem a precisão necessária. O instrutor anota. XX qualificado, XXY falhou. Nosso protagonista de máscara encara o desafio com tensão. Enquanto os outros suam e gritam, ele permanece calmo, esperando a sua vez. Lógico, o cara tá no modo fácil do game, aí é osso. Do lado, o presidente Chen observa os resultados com seu olhar frio e calculista, revisando as fichas dos competidores. Ele comenta: esse sujeito é estranho, mas tem força suficiente para ser útil. Bota força suficiente nisso, né, amigão? Enquanto isso, um candidato exagera na força e o dardo voa descontrolado, gravando direto em um boneco de treinamento, arrancando pedaços dele em um espetáculo cômico de destruição. A plateia observa com espanto e risada, mas ninguém quer ser o próximo a falhar. O arremesso é mais que um simples jogo, é um teste de precisão, força e controle. Quem não estiver pronto já sabe o destino. Ou seja, se o cara só tacar um negócio muito forte, ele explode o alvo, aí não dá certo, né? Então tem que ser nem tão forte nem tão fraco. O clima tá tenso. O velho Che observa o nosso protagonista mascarado, analisando cada detalhe com seu olhar frio. Ele segura uma ficha na mão e diz: seu nome é Zombie, né? Certo? Você é aquele que foi pré-selecionado para o treinamento do disparador. O mascarado apenas sente, acena com a cabeça, tentando não chamar a atenção. Shen continua implacável. Me disseram que você é muito forte. Está escondendo sua verdadeira força? Não está? Zombie tenta desconversar. Eu sou só um humano, uma pessoa normal. Sim, ele gagueja. Mas o velho Shen não engole a desculpa. Desde que você consiga acertar um dardo, eu vou qualificar você. O cara jogou no modo easy, resumindo. Zombie respira fundo, encara o desafio, se prepara e joga. Não joga naquele momento, né? Prepara para jogar. Enquanto isso, a galera ao redor assiste com tensão, alguns torcendo, outros desconfiados. No fundo, Shen observa com um sorriso sutil e perigoso, como quem já sabe algo que os outros ainda não sabem. Se você não conseguiu me mostrar sua força agora, não adianta mais esconder. Vou arrancar essa máscara e expor quem você realmente é. Ficha aí, moiô. É agora que o clima esquenta de verdade. Zombie está no centro da arena, os olhos vermelhos brilhando com um brilho ameaçador. A energia dele parece estar fora do controle. Os outros candidatos, atônitos, sentem o chão tremer e não é exagero. De repente, uma aura negra densa começa a envolver o corpo do zombie. Seus olhos brilham como se pudessem perfurar o espaço. Em um movimento rápido, ele dispara com uma força descomunal. Dardo super sério, caô. A tela corta para o espaço, onde uma estação espacial está flutuando em paz. Um som cortante ecoa e bum, cabum. Uma rajada de energia atravessa o vácuo e atinge a Lua com precisão brutal, causando uma enorme cratera que estremece até o planeta Terra. Na vida real, teria sido o fim do planeta Terra, mas tudo bem. Outros competidores e até mesmo os instrutores ficam em choque, soltando gritos de espanto e medo. Quê? Ah! Sim, o cara tá com um dardo que furou uma parte da Lua. E vai ser aprovado, né? O cara falou pra tacar um dardo. Zombie ofegante encara os fragmentos voando pelo espaço, ainda com expressão fria, como se nada tivesse acontecido. Sim, o cara é o Saitama Bird, branco, né? Saitama esqueleto. No fundo, a tensão aumenta. Esse poder é algo que ninguém esperava, ninguém mesmo. Nem eu, tá? Ninguém. Então, eu esperava. Shen observa com um sorriso cínico, enquanto os demais perguntam: esse cara é mesmo humano? Resposta: talvez.
E assim a próxima prova mal começou e já virou um espetáculo que ninguém vai esquecer.